Fala, meu povo! Então retomamos aí a nossa aula aqui, mais um bloco, né? Dando início. Esse é o nosso terceiro bloco de aula. E nós estamos falando sobre direito administrativo, contratos administrativos. Nós já vimos aí o plano vertical, o plano horizontal sobre direito público, direito privado. E agora nós vamos falar, gente, sobre a competência legislativa, a quem cabe legislar sobre contratos administrativos, tá certo? Então venha para a tela comigo, vamos lá, segura aí. A quem cabe a competência legislativa? A União, acerca das normas gerais aplicáveis à matéria. Onde é que está a previsão legal disso aí, galera? Tá lá, ó, no artigo 22, tá certo? Inciso 27 da Constituição Federal de 1988, bizu, tá? E não é bisonho. Bizu tá aqui, ó, CRFB, por quê? Porque costuma cair em concurso público dessa forma, tá certo? Então lembre-se, coloque sempre CRFB/88, que é uma forma mais técnica, né, mais apropriada para fins de provas. E eu já havia dito e agora reiterando que as normas gerais cabe à União legislar em matéria de contrato, né, administrativo, em matéria de licitação. Eu particularmente ainda não vi nenhum outro ente da federação, né, quer seja no âmbito estadual, distrital, que é o Distrito Federal, ou municipal, legislar, né, digamos assim, no âmbito local, em se tratando de legislação e contratos administrativos, tá ok? Então, portanto, veja comigo aí na tela que as normas gerais, tá aqui, ó, as normas gerais em se tratando de contratos administrativos é de competência da União, beleza? 100% até aqui, tranquilidade, suave na nave. Então, vamos para frente. Cabe aos estados e aos municípios a edição de normas suplementares, tá ok? Então, portanto, cabe aos municípios e aos estados, né, e ao Distrito Federal de igual modo, né, a edição de norma suplementar. Isso se dá em obediências às regras que já estão estipuladas na legislação federal e decorre também, como eu citei aqui em cima, ó, da própria Constituição Federal, porque nós estamos tratando de competência legislativa e a competência legislativa tem previsão na própria Constituição, artigo 22, inciso 27 da CRFB 88. Tranquilidade, tudo certo? Pois bem, vamos para a tela de novo. Não havendo lei local ou estadual acerca do tema, a legislação federal ela será aplicada integralmente, faca cega. Presta atenção, ó. Se não tem uma norma local, nenhuma norma de âmbito estadual, né, local que eu me refiro aqui ao município, ela será aplicada de forma integral, ou seja, todos os contratos administrativos celebrados por aquele ente serão regidos por quem, gente? Pela lei nacional, ou seja, a lei 8666 de 93 é a lei que vai tratar de contratos administrativos. Então, se houver, na verdade, uma legislação, essa legislação no âmbito municipal, no âmbito estadual, ela não poderá ir de encontro às normas gerais, sob pena aí de termos um conflito de normas, tá certo? Ou antinomia das normas. E aí cabe ao STJ, né, como ele já mencionou sobre isso daí. Mas não se aveste não, porque eu não vou entrar nessa pegada aí, porque na verdade não é o momento oportuno. O que eu quero que você tenha em mente é que, em se tratando de norma geral, há uma aplicabilidade, né, uma amplitude maior, né, era do Oiapoque ao Chuí. Hoje eu não sei como é que tá mais as extremidades aí do nosso Brasil. Mas vamos manter para nossa aula que é do Oiapoque ao Chuí, né, que se aplica a 8666. É claro que se houver uma legislação local ou no âmbito estadual, e desde que essa lei não vá de encontro à norma geral, né, que é aquela editada pela União, até então 8666 de 93, não há que se falar, né, em aplicabilidade de outra norma, tá ok? Aplica-se então, portanto, na sua integralidade. Vamos lá então, vamos agora ver a leitura aí do inciso 27 do artigo 22 da CRFB 88, a nossa carta magna. Tem gente que não gosta dessa fala, né, digamos assim, carta magna, e sim como Constituição. Mas vamos lá, deixa isso para o Constitucional. Nós vamos brincar de administrativo. Artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre, olha só, bizu, privativamente não é exclusivamente, então é competência
privativa e não exclusiva da União. Portanto, caberá aí aos demais entes legislar de forma subsidiária, digamos assim. Inciso 27. Legislar sobre normas gerais de licitação e contratos e contratação, né, em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, desde que obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, né, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º. Então, portanto, aqui aplica-se a toda a administração pública, tanto ela seja direta ou indireta. Caixa Econômica tem a incidência dos contratos administrativos? Sim. Banco do Brasil tem? Sim, é um SA. Então, portanto, não há mais dúvida quanto à aplicabilidade da norma ou dos contratos administrativos. Se liga aí, vamos para a tela, tem mais coisa. Quais são as características dos contratos administrativos? Você já sabe quais são? Não sabe nada, né? Então vamos juntos, vamos aprender. Primeira característica, esse contrato administrativo ele é comutativo, ou seja, gera direitos e deveres previamente estabelecidos para ambas as partes. É quase que um contrato de adesão, não é verdade? Então, portanto, a comutatividade nos leva ou nos induz a uma, digamos assim, a uma convergência de direitos e deveres, né? Tanto para a parte contratada quanto para a parte contratante, beleza? Tranquilidade até aqui. E o mais importante é que essa avença, ela deve ser o quê? Pré-estabelecida, beleza? Vamos lá de novo. Atenção, atenção que a indefinição de obrigações para uma das partes do acordo é característica que não pode estar presente nos contratos públicos, ou seja, esta indefinição, ela não deve o quê? Existir, gente. Por que eu digo isso? Venha comigo, ó. Por quê? Porque, na verdade, em se tratando de contrato administrativo, em se tratando de administração pública, vale o que está escrito, o princípio da legalidade, a administração trabalha de forma adstrita, aquilo que a norma prevê. De igual modo, eu já falei para vocês que o contrato edital tem um princípio vinculatório, vincula, né, tem força de lei entre as partes e aquilo tem que estar previsto na norma. A administração não trabalha às escuras, a administração pública não trabalha de tal forma que não haja uma previsão legal. Então, portanto, não pode haver nenhuma indefinição acerca de quem dessas obrigações, tanto para a parte contratante, que é a entidade, quanto para a parte contratada. Ok? Então, portanto, veja comigo na tela, ó, é característica que não pode estar presente nos contratos públicos, sem indefinição, galera. Tudo certo até aqui? Pois bem, vamos lá então, dando continuidade agora à nossa segunda característica, é a característica da consensualidade. Veja comigo, consensual, a segunda característica do contrato administrativo é a consensualidade, que está aqui, tá certo? E quer dizer o seguinte, não se faz necessária a transferência do bem para ela se tornar perfeito. O que acontece? Essa consensualidade, ou seja, não há uma necessidade aqui de uma entrega imediata desse bem. Então, portanto, tem que haver o quê? Um consenso. Esse consenso, ele existe aonde? Justamente no momento da celebração do seu contrato, tá certo? A partir do momento que a empresa vai para uma licitação, a partir do momento que essa empresa aceita os termos do edital, ela dá o seu consentimento. Por outro lado, a administração tão somente vai dar o seu consentimento no momento da formalização desse contrato, que nada mais é do que a assinatura. Se liga aí, vamos para a tela de novo. Atenção! Atenção o quê, professor? Atenção, pois, no direito administrativo, o consenso do particular manifestar-se-á no momento da abertura dos envelopes de documentação. Por sua vez, o consenso da administração depende da celebração do contrato. Vem comigo. Isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, como uma das características do contrato administrativo é a consensualidade, e de igual modo, eu ouso dizer que nos contratos, de um modo geral, tanto do direito civil
quanto do direito administrativo, o que vai acontecer? Tem que haver consenso, né? Ora, se você não consentir e não se deslocar da sua casa para ir comprar o quilo de açúcar lá na casa na mercearia do seu João, tem um consenso? Não tem, você não vai se deslocar. A partir do momento que você se desloca, chega até lá, desembolsa lá, nem sei quanto é que tá hoje o quilo de açúcar, mas deve estar uns 5 reais, eu acho, por aí, né? 10 conto, é nessa faixa. Você vai e paga, dá 5 conto, ó, a produção está dizendo que é 5 reais. Deu 5 reais e recebeu o quilo de açúcar, pagou, acabou, formalizou o contrato, houve consenso, não houve briga, tá certo? Os acordos, melhor dizendo, as intenções, digamos assim, houve uma anuência, né, como nós chamamos no direito. Então, portanto, em se tratando de contrato administrativo, nasce uma das suas características, que é a consensualidade, em que eu, enquanto administrado, licitante, a partir do momento que vou participar dessa licitação, entrego meu envelope lá, né, se for um pregão, na abertura, na habilitação, digamos assim, dessa empresa, eu já estou consentindo. Ora, como a gente dizia, né? A Marinha não foi te buscar em casa não, faca cega. Você que veio, você fez um concurso. E aqui de igual modo, a partir do momento enquanto eu, empresa, me desloco até o local, a sede da prefeitura, hoje nós sabemos que o pregão é eletrônico. Olha que maravilha. Então, lá do conforto da sua casa, do seu cafofo, né? Ou então do cafofo lá da empresa, você acessa e faz aquilo dali, você está consentindo. A partir do momento que você entrega a sua documentação, deu o seu consentimento, então, portanto, aqui nós encontramos a característica do contrato administrativo da consensualidade. Bacana? Até aqui? Vamos lá, então. Terceira característica, que é a de adesão. Vem comigo. No direito privado, quando nós estamos falando de adesão desses contratos, o que acontece, gente? O contrato de adesão, o banco, né, A, B, C ou D, não vou falar o nome de banco aqui nenhum, ele vai lá, você vai lá com aquelas letras, ó, pequenininha, né, pra você ler, uma preguiça da zorra pra ler aquele negócio, aí você pega, vai lendo, e nem cansa, vou assinar, e assina, não sabe nem qual é o juro que tá ali, o custo efetivo total, enfim, as cláusulas abusivas, né, dentre elas eu cito como, por exemplo, o foro de eleição, que nunca cola, né, nessas relações de consumo, coloca lá que você fez um contrato, um exemplo de um banco que tem aí na sua casa, na sua residência o quê, rapaz? No seu município, aquele banco, né, com Brad e Desco, né? Pois é, então o que acontece? Emite aquele contrato, na verdade, você assina ali, mas observe nesse contrato que você fez, onde é que está o foro de eleição? Se é na comarca de origem onde você mora ou se é de lá da sede do banco, ou onde ele tem a sua, digamos assim, a sua sede, né, o seu suporte jurídico. Via de regra é lá, mas isso é adesão. Se você falar o seguinte, olha, eu quero que mude, vai mudar? Não vai mudar. A verdade é esta, a regra é clara. E aqui também, no contrato administrativo, nós temos esse contrato de adesão, tá certo? Então veja comigo na tela o que é o contrato de adesão. As cláusulas, elas são impostas, né? Ou seja, não cabe, gente, ó, não cabe o quê? Não cabe discussão, beleza? Não cabe discussão, né? É tão somente chega ali para você, ou você adere ou não, por uma das partes. Quem é esta parte, na verdade? Quem impõe é o poder público, bacana? Por outro lado, né, a outra parte é quem? É o particular. E ao particular cabe apenas o quê? Aderir, tá certo? Você vai aderir ou não à avença. A avença nada mais é do que o contrato, vem comigo. Então, portanto, em se tratando de um contrato de adesão, eu falei aqui daquele banco, né, cujo nome não convém ressaltar novamente, mas em se tratando do contrato administrativo, a administração pública já vê um modelinho pré-estabelecido, inclusive anexo do edital da licitação, tá ok? Então, portanto, já consta lá esse contrato, você já está sabendo. Depois não pode chorar e dizer que não vai conseguir cumprir com a avença, que é justamente o acordo, né? Aquilo que foi acordado deve ser cumprido. Nós sabemos que esta regra não é tem a exceção, que é justamente quando a administração aí, facultada ou fazendo uso das suas prerrogativas, vai fazer o quê, gente? Vai simplesmente, né, pular ou fazer uso para não dar cumprimento, é claro, de uma forma justificada, pautada na supremacia do interesse público. Mas daqui a pouco a gente chega lá. O mais importante nesta característica, a de adesão, é quem impõe o Estado. O Estado vai impor e vai trazer todas as cláusulas. Mas eu não concordo. Então, meu amigo, sai fora, sai da brincadeira, chama o segundo colocado. É assim que a banda toca, beleza? Vamos para a tela novamente. Quarta característica, onerosidade. Né? O contrato administrativo, ele é um contrato que oneroso. Oneroso como assim, professor?
Como regra, ele é oneroso, não são admitidos contratos gratuitos firmados com o poder público. Vem comigo, contrato administrativo tem que ter faz-me rir, tem que ter alegria, né? Não é bacia sem alma. Ou seja, se você tem um contrato que é oneroso, porque tem um ônus, tem que pagar, meu irmão. E ou por outro lado, você enquanto empresa, o que acontece? Presta um serviço. Se você prestou um serviço, você deve ser remunerado. Se você prestou um desserviço à sociedade, você deverá ser punido, faca cega. Então, portanto, a onerosidade é justamente nesse sentido. Você paga, a administração paga, você executa enquanto empresa e aí a coletividade agradece. Gratuidade aqui não existe voluntariedade, tem que ter faz-me rir, tem que ter alegria, não existe almoço de graça, a regra é essa, vamos dar continuidade para a tela. Quinta característica, sinalagmático, que negócio é esse, Marcos? As obrigações das partes são o quê? Recíprocas, ou seja, a execução da atividade de uma das partes enseja o adimplemento contratual pela outra, é isso aí. Então não adianta só Marcos trabalhar e você não, né? Marcos é poder público, você é a empresa, né? Acabou aquela época lá da escravidão. Então tem que ter o quê? Obrigações recíprocas e é por isso que há a necessidade de se ter tudo escrito. É por isso que não pode haver o quê? Não pode haver dúvidas, não pode haver qualquer motivo para não interpretação, tem que estar o preto no branco. Como o papel aceita tudo, a gente procura, é claro, colocar tudo descrito para que tudo transcorra dentro da normalidade. Tranquilidade até aqui? Vamos para a tela. Sexta característica, personalíssimo. Em que aspecto? O que é personalíssimo? É aquilo que é pessoal. Nesse sentido, o contrato tem natureza de intuito persona e a possibilidade de subcontratação do objeto do acordo fica limitada às hipóteses legalmente admitidas. Então, o contrato ele é personalíssimo, característica do contrato administrativo. Vem comigo. Pode haver, professor, subcontratação? Gente, via de regra, não pode haver. Mas, se o edital trouxer isso de forma expressa, se admite. Porém, a regra é que não se admite a subcontratação para evitar uma burla, né? Enquanto nós estudamos aqui para aplicar o direito, aquela alma cebosa está estudando lá formas de burlar o direito, de burlar as normas. Em que aspecto? Como é que o professor vai ilustrar? Eu, Marcos, contrato, digamos, eu enquanto administração pública, abri uma licitação e eu sei que você possui uma empresa e vai para favorecer o nosso colega, depois a gente faz um acordo, né? E eu sei que sua empresa é uma empresa que não tem nada, digamos assim, ou que tem parte do maquinário. Eu vou simplesmente, você ganha a licitação, tá certo? E aí você vai contrata a empresa de quem? Eu sou prefeito, né? Você tem a sua empresa, mas eu quero que a do meu sobrinho, a do meu irmão preste o serviço. E aí o que você faz? Você ganha a licitação, a gente arma tudo, isso é conduta ilícita, tá? Não estou dizendo que é para fazer o que foi feito, apenas um exemplo aqui para a gente ver a questão do contrato que é personalíssimo. Você ganhou a licitação, beleza? E eu deixei, enquanto gestor, esta possibilidade de quê? A possibilidade de se subcontratar. Tá correto isso, Arnaldo? Não está. Por quê? Porque você vai contratar a empresa do meu sobrinho, do meu filho, né? Ou seja, é uma forma da gente, né, uma mão lavar a outra, beleza? Então, portanto, não pode haver, exceto se houver essa previsão, tem que haver uma justificativa. E se ligue, isso dá ação de improbidade, isso dá ação civil pública de improbidade, ok? Porque esta não é a regra. Vamos para a tela. Atenção, o artigo 72 da Lei 8666 de 93 traz que só ocorrerá subcontratação se houver previsão no edital ou no contrato e desde que haja a concordância da administração sob pena de haver a rescisão contratual. Então vem, ó, via de regra, os editais que eu já tive acesso, eu nunca vi permitir a subcontratação. O Ministério Público vem em cima na hora quando tem a subcontratação, justamente com o intuito de quê? Com o intuito de se burlar, né? De fazer daquele jeitinho para apadrinhar alguém. Então, portanto, se a empresa
vai concorrer na licitação, ela tem que ter o seu maquinário, ela tem que ter capital de giro, é por isso que tem o estudo econômico, de viabilidade econômica dele mesmo, enquanto da empresa, justamente aqueles índices que constam nos editais para saber quais são o poder aquisitivo desta empresa, se ela pode honrar esse compromisso, se de fato ela tem condições de executar esse contrato, para que amanhã ou depois, no momento da execução, vai ficar de mimimi, sem querer fazer a faxina, sem querer construir a quadra poliesportiva e a galera vai ficar chupando o dedo, doido para jogar bola e não pode. Por quê? Porque a empresa vencedora da licitação alega que não recebeu ainda, eu já falei para vocês o período, né, em que essa empresa poderá ficar e que não tem capital de giro para executar. Então, portanto, para que se evite isso, tem que haver o quê? A vedação para que não haja subcontratação e que tenha também, né, justamente esse estudo prévio, no sentido de quê? No sentido de que haja uma visibilidade, que se enxergue a força ou a saúde financeira dessa empresa para executar aquela obra de grande vulto, ok? Tudo certo então? Venha lá comigo, vamos lá novamente, ó. Sétima característica é o quê? É a formalidade. A sétima característica é a característica da formalidade. Ela é formal. Formal por quê? O que quer dizer a formalidade? Todo contrato administrativo tem uma forma definida na lei, indispensável à sua regularidade. Como assim? Ora, vem comigo aqui, ó. Todo contrato administrativo, o que acontece? Tem que estar previamente definido, né? As suas cláusulas e tudo mais. Inclusive, eu já falei isso para vocês, quais são as cláusulas que devem constar do contrato administrativo. Então, portanto, é só seguir o passo a passo, aquilo que já está previamente definido na norma, e nós sabemos que a administração pública deve trabalhar desta forma, né? Seguindo o passo a passo ali da lei, para daí então se chegar ao que nós tanto esperamos, né? Que é a execução desse contrato e a finalização. Veja lá comigo agora na tela, olha. A Lei 8666 de 93, em seu artigo 55, prevê todas as cláusulas necessárias à validade do contrato administrativo e a sua ausência gera o vício de forma. Vem comigo, se ligue. Eu falei ainda há pouco, logo em cima, antes dessa parte, que tem que haver uma definição, tem que estar previsto. E lá atrás, ainda nessa aula, eu falei que não pode haver indefinição nas obrigações. Então, portanto, aqui nós vimos que no artigo 55 já tem a previsão, o passo a passo, de como que deve ser formalizado esse contrato administrativo, tá certo? E de outro modo, você já recebe a minuta. No momento do edital já tem, logo ali como anexo, né, o arcabouço, melhor dizendo, que arcabouço o quê, cara? O esqueleto, tem o esqueleto desse contrato, é a minuta, né? Então você vai ler, vai ver se você realmente consegue atender aquilo dali e daí então é só partir pro abraço, vencer a licitação, executar a obra e a galera vai ficar feliz da vida, tá ok? Pois bem, vamos lá então. Façamos a leitura do artigo 55 para que possamos memorizar da Lei 8666 de 93. O artigo 55 vai dizer o seguinte, olha, são cláusulas necessárias em todo contrato, em todos os contratos que os estabeleçam, né? Quais são essas cláusulas necessárias? Veja comigo. Inciso 1º, o objeto e seus elementos característicos, então, portanto, tem que estar pré-definido qual é o objeto, né? O que nós vamos executar? É uma quadra? É um calçamento? O que é? Qual o objeto desse contrato? Tem que estar previsto ali. Os seus elementos, né, característicos, ou seja, nós vamos construir o quê? Uma ciclovia, tá certo? Aqui a margem da BR, ok? Nessa ciclovia vai ter poste, nessa ciclovia vai ter uma faixa, né? Nessa ciclovia vai ter uma ponte, em que a galera vai aqui fazer o seu culpo e correr e tal, parará. Percebam que são o quê, gente? São as características, vem comigo, ó, são as características do seu objeto, tá certo? É justamente nessa pegada que tem que estar previamente estabelecido. E aí eu já peguei alguns exemplos que no projeto ali estava pré-estabelecido, digamos assim, a utilização de um mecanismo, de um material e a empresa, né? A vencedora veio com outro. Isso dá problema, evitem. Fiscal de contratos, tenha bastante atenção, ok? Veja comigo então, ó, na tela, inciso segundo diz o seguinte, o regime de execução ou a forma de fornecimento. Fornecimento, se nós estivermos tratando de quê? Uma prestação de serviço,
tá certo? Se for uma prestação de serviço, como é que você vai fornecer, né? Ou melhor dizendo, pode ser uma entrega de material, né? Se for prestação de serviço, como é que você vai executar esse serviço, né? Executar o serviço. A origem do regime de execução também vai ter que estar previsto nesse contrato, né? Os planos, o passo a passo, quais são as metas, tá bom? Vamos ver o inciso terceiro. O preço e as condições de pagamento. Nós vimos que tem o contrato administrativo, ele é um contrato oneroso, né? Tem que ter faz-me rir, alegria, e o preço faz parte do contrato. Então tem que estar previamente estabelecido. Vamos lá para a tela. Os critérios também tem que estar previamente estabelecido. A data base, essa data, via de regra, é uma data para reajuste, né? Reajuste para o equilíbrio financeiro. Nós temos aqui, ó, a periodicidade do reajustamento dos preços, e aí se são 6 meses, se é 1 ano. Na verdade, quando a obra está em execução, confesso a vocês que eu nunca vi esse reajustamento de preço, salvo naqueles contratos, por exemplo, de combustível, né? O combustível é um sobe e desce danado, não tem quem aguenta mais a gasolina a 5,50. Oh, meu Deus do céu! Os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e o seu efetivo pagamento. Por quê? Para que a administração pública não condene ou inviabilize o exercício da atividade econômica da empresa, tá ok? É justamente por isso que tem que ter estas obrigações previamente estabelecidas, como é que vai ser feita a correção monetária caso haja um inadimplemento, tudo isso tem que estar previsto no contrato administrativo. Vamos para a tela, inciso 4º. Os prazos de início de etapas de execução, né, de conclusão, de entrega, de observação, né, e recebimento definitivo conforme o caso. Então veja que o prazo de início da etapa de execução, via de regra, se dá com o quê? Com a assinatura da ordem de serviço. Assinou a ordem de serviço e você como gestor, você como gestora, já vai caprichar e vai dizer, opa, já que assinou a ordem de serviço, o que tem que acontecer? Vai executar. Assinou na sexta, na segunda-feira, maquinário trabalhando, fazendo aquela pavimentação asfáltica, tudo em cima, tudo certo, a galera aí, a população toda, né, ovacionando que você é um prefeito, que você é uma prefeita maravilhoso, maravilhosa, respectivamente, tá ok? Pois bem, vamos lá para o inciso 5º na tela. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Isso daqui, na verdade, nós estamos falando de orçamento, da dotação, né? Tem que ter uma dotação orçamentária, né? Tem que ter essa previsão legal na LOA, né? Lei de orçamento, eu acho que é isso mesmo, lei orçamentária anual. Então, portanto, tem que estar tudo previsto, qual o crédito, de onde é que vai sair, se tem uma secretaria, se veio por emenda ou não foi, enfim, tem que estar tudo previsto. Inciso 6º, as garantias oferecidas para assegurar a sua plena execução quando exigidas. É isso mesmo. Lembra que eu te falei da garantia que tem que dar? Porque não adianta você chegar com uma empresa pequena que não tem um poder financeiro muito bom, querer construir um determinado ginásio, uma obra de grande vulto, e não tem bala na agulha para poder dar andamento naquela obra. E isso, é claro, poderá com certeza, né, atrapalhar a execução do projeto de execução da obra, não é verdade? Pois bem, inciso 7, para a tela. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores da multa. Não tem problema nenhum quanto a isso, né? O que está... Ó, vem comigo, ó. O acordado não é caro, então chora, bebê. Se está previsto ali as obrigações e os deveres, e escreveu, não leu, o pau comeu. A verdade é essa, nós aprendemos na escolinha da tia Teté. Então os direitos e responsabilidades, comigo na tela, das partes, penalidades cabíveis e os valores das multas. Inciso 8º, os casos de rescisão. As hipóteses que são previstas aqui, a rescisão, ou seja, a extinção desse contrato. O reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, prevista onde? No artigo 77 da lei, né? Que são as prerrogativas, as cláusulas exorbitantes. 10. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, a vinculação ao edital de licitação ou ao termo, né, que a dispensou ou a inexigiu, ao convite, à proposta do licitante vencedor,
A legislação 12, a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 13, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Então veja, ó, presta atenção, faca seca, sabe por quê? O que acontece? A empresa vem, participa da licitação, ganha, e aí o seu município, né, ou o estado, quem quer que seja, não tem aquele órgão que eu falei, fiscal de contratos. E aí o que acontece? A empresa continua executando, contrata a mão de obra, não recolhe, não assegura os direitos trabalhistas, tá certo? E aí a empresa não paga os funcionários. Quem vai responder por isso? O Supremo chegou a dizer o seguinte, olha, não é culpa do ente público, né? Ele não deve pagar indenização, mas o TST falou o seguinte, tá, tudo bem, Supremo, eu não vou querer contrariar a sua ideia não, né, a sua sustentação por conta da força vinculante, mas o meu entendimento é de que se a entidade, se o órgão público der motivo, for omisso na fiscalização, eu vou condená-lo sim a pagar as verbas trabalhistas, ainda que seja a título de indenização, né? Tem uma briga entre TST e STF nesse sentido aí, beleza? Vamos para frente então, porque atrás vem gente. O que é a garantia nos contratos administrativos? É uma exigência necessária, né? Em que está previsto aonde? No artigo 55, inciso 6º da Lei 8666 de 93, em que se prevê uma caução que poderá ser prestada em dinheiro, títulos da dívida pública, a fiança bancária ou seguro-garantia, a critério do contratado privado. Vem comigo! Olha só, essa previsão é para resguardar o quê? O cumprimento da obrigação, qual seja a execução daquela obra, a prestação de um serviço. Via de regra, se exige uma caução quando é execução de obra, né? E aí existe um percentual. Se aveste não, porque nós vamos falar lá na frente, tá bom? Porque eu quero que você entenda o seguinte, tem em determinados casos, em determinados contratos, a necessidade de quê? De se oferecer esta garantia. E aí, portanto, estipula-se um percentual para que a empresa possa participar, possa concorrer. E aqui eu falei, veja comigo na tela, ó, que pode existir a hipótese de uma garantia que pode ser prestada em quê? Em dinheiro, tá aqui, ó, títulos da dívida pública, né, do Tesouro, a fiança bancária, ok? Bem como seguro garantia. Quem vai escolher isso daqui, na verdade, é o contratado, é a empresa, tá? Não é, ó, não é o poder público, é a empresa contratada quem vai escolher qual a modalidade, o que se adequa, o que se ajusta, né, digamos assim, melhor a ela, beleza? Tudo certo então? Então veja mais, atenção, olha comigo na tela. Embora a lei não mencione expressamente no artigo 58, algumas bancas entendem que a garantia como sendo uma das cláusulas exorbitantes. Então se ligue, você que é concurseiro, você que é concurseira, algumas bancas, né, você que é concurseiro e a concurseira vai entender que já existe, né, aquela jurisprudência de banca, né, que para determinadas bancas, o que vai acontecer? A garantia é uma cláusula exorbitante, é uma prerrogativa, beleza? Tudo certo então? Veja bem, o que é que acontece? Bom, a produção está falando que estamos estourando nosso limite, eu vou parar por aqui, mas não sai daí não, tá com sono, ó, 3 pulinhos, levante-se, vai lá, lava o rosto, toma o seu café e volte. É um prazer estar contigo, pra mim é assim, ó, pai bola e eu volto já, valeu!